Se tem uma coisa que brasileiro adora, é fazer compras de forma parcelada. Seja essas compras em cartão de crédito ou financiamentos diversos, carnês, enfim. Parcelar é algo que está na nossa cultura. Hoje nós vamos falar sobre juros, sejam eles juros simples ou juros compostos, e vamos apresentar uma situação real para você entender melhor como é que funcionam esses mecanismos de financiamento. Vamos lá? Bom, gente, vamos dar início então a um estudo breve sobre juros simples e juros compostos e logo em seguida eu vou discutir uma situação real com vocês, que é a questão da SET, que é o custo efetivo total de um financiamento que eu tirei de um produto da internet, só mantive em sigilo o nome da loja para a gente analisar que existem outras questões além da composição do própria forma de juros quando você faz um financiamento, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quadro. A gente tem aqui, então, a definição de juro simples e a definição de juro composto, ok? Então, deixa eu só sinalizar aqui o nosso título. O que é o juro em si, né? O juro é toda a compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Então, quando você empresta um dinheiro a alguém, você tem direito de pedir juro sobre essa quantia. Caso você pegue um dinheiro emprestado, você deve pagar juro a quem emprestou, seja uma pessoa física, seja um banco, enfim, tá? E como que esse juro é calculado? De forma bem simples, ele é calculado sob duas formas. Uma que nós chamamos de juro simples, que é aquele que a taxa de juros é sempre aplicada sobre o capital inicial, ou seja, sobre a quantia inicial que foi emprestada, certo? Então, a gente vai começar com esse, tá? E aí nós vamos durante esse vídeo, está sempre tratando desse aparelho celular aqui, um iPhone 11 Pro, tá? Então, fiz uma pesquisa hoje, na data da gravação desse vídeo, esse iPhone está custando em torno de R$ 6.599 se for pago à vista, tá bom? Então, eu parti desse princípio. O João, meu personagem fictício aqui, quer comprar esse aparelho e a loja que ele escolheu, ela financia esse aparelho em 18 meses com taxa de 1,99% a juros simples, tá? E aí, qual será o valor pago por João ao final dos 18 meses, se ele optar por essa opção de pagamento? Então, veja bem. O que a gente precisa pensar aqui primeiro? Esse juro simples, como foi dito, ele é incidido sobre o capital inicial, ou seja, o preço à vista, que é os R$ 6.599. Então, vamos lá. Preciso calcular quanto que é 1,99% de 6.599. Então, aqui a gente vai dar uma recordada breve como se calcula a porcentagem. 1,99% é a mesma coisa que 1,99 dividido por 100, certo? O D a gente substitui pelo vezes, tá? Deixa eu até fazer aqui uma sinalização de outra cor, para isso ficar bem claro, tá? Então, esse sinalzinho aqui de porcentagem, ele é equivalente a eu colocar o denominador 100, da mesma forma que esse D é a mesma coisa que se eu colocasse o vezes.
certo? Então, isso vale sempre, independente da gente estar trabalhando com um problema com juros ou não. Vale para porcentagem. Então, vezes 6.599, tá? Aplicando a calculadora, tá? A gente pode fazer essa conta. Ela vai nos dar o seguinte. 1,99 vezes 6.599 dividido por 100. Isso aqui vai me dar, então, R$131,32, tá? Então, o juro que o João vai pagar sobre o capital inicial é esse. Como o juro é simples, o que acontece? Todo mês, o João tem que pagar esse juro a quem ele emprestou o dinheiro, quem ele financiou, né? No caso, a loja, o produto. Ou seja, o juro que o João vai pagar, ele vai ser equivalente a 18 vezes esse 131,32. O juro não muda, isso é importante, tá? Ele é sempre igual. Então, vai ser 18 vezes 131,32, que nos dá 2.363,76, o juro total pelo ano e meio, né, de pagamento do celular. Então, afinal de contas, se o João optar por essa forma de pagamento, qual vai ser o valor final do produto? Então, o valor final vai ser o preço à vista, certo? O 6.599 mais o 2.363,76, que foi o juro correspondente aos 18 meses, ok? Então, isso vai dar para a gente um valor total de R$ 8.962,76, certo? Então, caso o juro, né, deixa eu botar reais aqui, porque não vai dar para colocar ali na frente o símbolo, né? Caso o João tivesse optado pela forma de pagamento, com juros simples de 1,99 ao mês, esse seria o valor pago pelo celular ao final dos 18 meses. Agora a gente vai discutir a forma do juro composto. Por quê? Tá? Esse juro simples é o mundo ideal, na verdade, porque você não está incidindo juro sobre juro, que é o que a gente fala, né? Você não tem a quantia inicial, o capital inicial mudando o tempo todo. O juro composto, ele é feito o cálculo, né, dessa maneira. Então, o juro composto é aquele em que a taxa de juros é aplicada sobre o montante obtido a cada período de tempo considerado, ou ao dia, ou ao mês, ou ao ano, não se conservando o capital inicial como parâmetro. Então, suponha, eu tenho no primeiro mês um capital inicial X, tá? Insiro um juro. No segundo mês, eu vou pegar esse valor do final do primeiro já com juro e colocar o juro em cima dele. E assim vai. E isso vira uma bola de neve, né? E muitas das vezes, muitas pessoas não conseguem pagar esses juros, enfim. Isso é uma questão bem complexa do ponto de vista da educação financeira, certo? Então, vamos fazer aqui uma simulação. Caso a gente tivesse a compra do mesmo celular, pelo mesmo valor, só que com um financiamento feito a juro composto pela mesma taxa. Então, temos aqui, Maria também quer um iPhone 11 Pro. Na loja que Maria escolheu para realizar a compra, o aparelho custa R$ 6.599 à vista. A loja oferece o produto financiado em 18 meses, com taxa de 1,99 ao mês, ou seja, cada mês você vai inserindo mais o juro em cima do cálculo do mês anterior. Então, qual será o valor pago por Maria ao final de 18 meses, se ela optar por esta forma de pagamento, tá? Então, olha só, no primeiro mês, então, vamos começar aqui a fazer uma simulação para entender a forma de cálculo, que é um pouco diferente. O valor inicial do aparelho, ele vai ser o mesmo, né? De 6.599
R$1.199, certo? No primeiro mês, após o primeiro mês, eu vou vir e faço o valor que a Maria tinha, que era de 6.599, vezes o juro de... Deixa eu botar aqui. 1,99. Vou botar dessa forma mesmo. Mais o valor que ela tinha no primeiro mês. O que eu estou fazendo aqui do valor inicial? Eu estou calculando o juro correspondente, né, ao primeiro mês, tá? Mas juntando com o valor da dívida inicial. Mais ou menos o que a gente fez no problema do João, certo? Só que com o valor já acrescido junto aqui. Bom, essa primeira conta, ela vai ser equivalente, então, a 6.599 vezes 1,99 sobre 100, mais o 6.599, que é o valor à vista. Aqui eu queria fazer uma observação. Eu vou reescrever esse número fracionário aqui em forma de número decimal. Como é que fica isso? Eu vou andar duas casas para a esquerda, quando eu divido 1,99 por 100. Então, vai ficar 0,0199. É o mesmo número, só que escrito em forma decimal, tá? Agora, eu vou lembrar vocês algo que a gente já estudou há uns vídeos atrás, que é a questão do fator comum em evidência, um tipo de fatoração que a gente estudou para algebrismo, mas cabe aqui, olha só, o 6.599 ele é fator comum a esse termo, que está multiplicado pelo número decimal, e ele sozinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse 6.599 em evidência, tá? Então, colocando ele em evidência, agora eu venho e divido esse número por 6.599. Quando eu dividir esse número por 6.599, fica só o número decimal, ou seja, vai ficar aqui só 0,0199, certo? Se eu divido esse número por esse, que são iguais, vai dar 1. Então, mais 1. Conclusão, ao final do primeiro, portanto, então, o valor pago pela Maria ao final do mês vai ser 6.599 vezes 1,0199. Agora vamos ao segundo mês. Como que eu calculo o juro do segundo mês? Eu pego o valor do primeiro mês, que é esse 6.599 vezes 1,0199, multiplico pelo juro de 1,99% e somo ao valor que eu tinha do final do primeiro mês, que é o 6.599 vezes 1,0199, ok? Então, pessoal, considerando, né, as duas formas de pagamento apresentadas, né, a forma do João com juros simples de 1,99 ao mês e a forma da Maria de 1,99, só que com o juro composto, dá para a gente perceber que a forma mais vantajosa foi a do plano do João, né? Então,
o plano do João foi mais vantajoso. Vou colocar aqui, o plano do João foi mais vantajoso. E aí, agora a gente vai partir para uma situação real, porque apesar da gente ter essa questão do juro simples e do juro composto, do ponto de vista matemático, como eu expliquei, nem sempre esses conhecimentos são suficientes para você calcular juros de um determinado produto que se pretende comprar e saber se aquilo vale a pena. Certo? Então, eu peguei aqui um exemplo de uma loja que eu vou preferir deixar aí em suspeito, né? Não vamos falar sobre. Então, eu peguei esse mesmo aparelho celular que custava, então, né, na ocasião da confecção desse vídeo, já estava sendo vendido por R$ 6.599. E aí, eu aqui só tem dos 13, 14 até 18 vezes, tá? Mas, ou seja, durante 1 ano e meio, se a pessoa escolhesse pagar em até 18 prestações, não haveria juro, segundo essa loja, tá? E aí eu queria mostrar uma coisa bem interessante aqui. A partir de um plano com 19 prestações, começaram a incidir um juro de 1,99 ao mês. Quando você vê ao mês, ao dia, ao ano, com certeza é juros compostos, tá? Então percebam aqui, se a pessoa opta por 18 prestações, tá, de 366,61, olha que bizarro. A prestação aqui está num valor menor do que essa prestação de 19, de 20, de 21 e de 22. Ela só vai ficar menor se a pessoa fizer em 23 vezes com o juro, certo? E aí, o que acontece, né? Muito esquisito o salto que dá de valor quando você faz o plano com 18 vezes para o plano de 19 vezes. Até aqui tem uma justificativa, porque como não havia juro, quando você vai calcular em 19 vezes, você vai fazendo com a incidência do juro de 1,99 ao mês desde o início, como a gente fez o cálculo lá da Maria. Aí você vai pensar, mas professora, a gente fez um cálculo lá que dava um valor muito maior. Sim, porque existe também uma questão envolvendo uma outra noção que é essa aqui, a chamado set máximo de 26,67% ao ano, ou seja, esse 1,99 aqui, ele está sendo incidido apenas nos últimos 6 meses de um plano que era de 18 vezes até 24 vezes, tá? Então, ou seja, na verdade, eu não vim incidindo 1,99 desde o início, porque daria uma quantidade de juro anual muito maior que 26,67, né? O que quer dizer 7, que era o que estava escrito ali? 7 é custo efetivo total. Então, esse plano ele foi idealizado para que o custo efetivo total seja de 26,67% ao ano. Isso a gente pode perceber pela prestação aqui 24 de 8.364, que de fato ela dissolve esse 1,99 nesses últimos 6 meses, fazendo com que efetivamente nesse valor total tenha incidido um valor de 26,67% em relação ao valor inicial do celular. Tá? Então, vamos aqui ao quadro que eu queria explicar isso. Então, essa parte do 7, ele indica quanto máximo de juro vai incidir no plano. Então, é um pouco diferente o cálculo do que a gente fez ali na prática, né? Isso é muito importante que seja observado, porque às vezes é dito assim, tem uma taxa de 0,99 ao mês, mas quando você vê o 7 máximo do ano, tem um percentual de juro bem maior, que na prática vai ser incidido e em forma de outras questões que envolvem custos adicionais, enfim, e aí a taxa acaba não sendo tão baixa assim. Então, a IOF é uma outra coisa que eu queria comentar, que ela pode incidir sobre financiamentos, mas no caso desse plano que eu peguei como exemplo, eu não tive acesso a como foi feito o cálculo da IOF, ok? Então, aqui, 24 prestações de 348,50 deu um total de 8.364,03. Outra coisa que também queria comentar é como a gente viu
o juro sendo incidido mês a mês, da onde vem a questão das prestações serem iguais? Elas são iguais porque a gente pega o valor final, já com juro, e divide pela quantidade de parcelas que você pretende calcular, no caso 24. Tá? E aí que vem a grande questão desse problema, e por isso que eu trouxe para o vídeo, tá? Porque passado os 24 meses, se você pega aqui do 25 até o 36, a taxa de juro ela não é mais de 1,99. Ela passa a ser uma taxa de juros de 1,36 ao mês. Ou seja, olha só, se a pessoa opta em pagar em 24 vezes, olha o valor total. Em 25 é bem menos. 26, 27, veja. Então, na verdade, você acaba, no final dos 36 meses, pagando um valor quase que igual ao valor pago ao final de 24. Então, aqui, ó, 8.389,62 contra 8.364,03. Por que que isso acontece? Porque em ambos os casos foi respeitado esse limite do 26,67% de SET máximo ao ano. Tá? Então, mesmo a gente tendo incidido mais um ano, se diminuiu a taxa de juro mensal para que esse juro não extrapolasse esse valor. E no final das contas, você fazer em mais 6 meses ou fazer mais em 1 ano e meio, em ambos os casos, foi incidido um juro de 26,67% sobre o valor inicial. Não sei se ficou claro isso. Ou seja, sobre aqueles 6.599, eu incidi um valor de juros de 26,67, tanto se eu quisesse fazer a divisão em 24 quanto em 36. E aí, o que acontece? A quantidade de prestações aumentando, equivalentemente, o meu juro mensal teria que diminuir para que essa margem ficasse igual em ambos os casos, certo? O que modificou um pouquinho essa diferença de 89,62 para 64,03 é a questão da IOF mesmo, ok? E então, na verdade, esse é um exemplo bem curioso, porque, de repente, a pessoa não mais desatenta, ela pretende pagar em 2 anos, ela vai acabar pagando o mesmo valor quase de quem pagou em 3, né? E aí, qual seria a melhor opção? Pagar à vista, pagar em 24 ou pagar em 36? Ou pagar em 18, né? Porque 18 ou 12, enfim, porque os planos até 18 todos eram sem juros. Então, existe aí uma ideia, assim, meio que de forma geral, de que você pagar à vista é sempre melhor do que você pagar, no caso, financiado. Tá? Mas isso depende bastante. Se você tem o dinheiro inteiro e aí vai fazer uma compra e aí não tem nenhum desconto por pagar à vista, né? No caso, é o mesmo valor se você pagar no cartão de crédito até 18 vezes, e isso aqui no Brasil acontece com frequência, então realmente não vale a pena você pagar à vista. Vale a pena ficar com esse dinheiro durante o tempo e ir trabalhando esse dinheiro, ou seja, não é para gastar ele em outra coisa, ele está lá. E aí você aplica em algum tipo de aplicação financeira que ou seja, empresta esse dinheiro para alguém, de alguma forma, que gere algum juro para você, e aí no final do pagamento você vai ter lucrado um pouco, certo? Ao passo se você tivesse entregado diretamente para a loja, isso não aconteceria, tá? Mas isso só em caso onde realmente não há desconto. Se houver um desconto à vista, é sempre interessante pagar à vista do que financiar, mesmo que sejam prestações sem juros, né? E no caso do nosso plano aqui, uma vez financiando, era evidente que pagar em 36 vezes era melhor do que pagar em 24, porque você estava pagando o mesmo juro, só que você teria um tempo maior para concretizar a sua dívida. O que se deve pensar, na verdade, é sobre, no caso, um aparelho celular, que é algo que fica desatualizado com uma certa facilidade, se vale a pena você fazer um investimento de tão longo prazo, né? O que é interessante do ponto de vista da educação financeira é sempre a gente tentar guardar o valor daquela prestação mensalmente e se organizar para isso, para que ao final de um determinado período de tempo, sejam 12, 18, 24 ou 36 meses, você consiga efetivamente comprar à vista aquele aparelho. Mas assim, foi assaltado, enfim, a gente não quer que aconteça, ou quebrou o aparelho, enfim, aí você tem que pensar realmente no melhor plano e nas melhores possibilidades para o momento.
ok? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, compartilhem, falem com os colegas, né? Esse canal agora também de vez em quando vai lançar alguns vídeos da parte da matemática do cotidiano, então falar de situações que envolvem a nossa matemática do dia a dia faz parte então do nosso aprendizado. Até a próxima. Tchau, tchau.